Então, hoje então, vamos começar esse estudo, né, sobre iluminação e revelação, né, conforme as Escrituras. Semana que vem, isso se a gente conseguir concluir hoje, né, porque a gente vai ler bastante referência. Justamente o objetivo é entender como é que a Escritura usa essa linguagem, né, e nós podemos então moldar a nossa linguagem, o nosso entendimento, a nossa compreensão, né, de conformidade com o que está escrito, né? A forma como Deus, né, revelou, né, como é que Deus usou as palavras, né, para revelar, né, a verdade, essa doutrina. Então, antes, né, de tudo, eu não cheguei a anotar aqui, porque eu anotei todas as referências aqui que a gente vai utilizar sobre iluminação, iluminar, né, o substantivo iluminação, o verbo iluminar, o substantivo revelação e o verbo revelar, né? Só que antes disso, uma vez que a gente vai começar tratando de iluminação, né, que fala a respeito de luz, quero abrir o Salmo 119, onde nós temos várias passagens, né, que falam sobre luz no Salmo 119, mas temos duas bem especiais, que é o Salmo 119, versículo 105, versículo muito famoso, né, muito conhecido. Exatamente. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, primeiramente, então, a palavra de Deus, ela é colocada aqui, apresentada a nós como uma lâmpada e como luz. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E também no Salmo 119 e no versículo 130, e aí vai encaminhar mais ainda, né, para justamente essa noção de iluminação, que é, então, o Salmo 119, versículo 130 diz assim, ó, a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Tem algumas versões dizem assim, a exposição das tuas palavras dá luz. Mas é muito interessante isso, né? Porque a exposição fala, né, de alguém que está expondo, né? Fala daquele que está, vamos dizer assim, falando, pregando, emitindo, né? Fala do emissor. Mas é interessante aqui a entrada fala do receptor, daquele que está recebendo a palavra dentro de si. A entrada das tuas palavras, como seja, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, a entrada das tuas palavras dá luz, né? Dá entendimento aos simples. Então é muito interessante saber a gente, né, perceber assim, qual é o meio que Deus utiliza para dar iluminação, para trazer luz ao coração. O meio é a sua palavra. Então, e antes de abrirmos ali o primeiro versículo que vai falar sobre iluminação, eu queria também ler a passagem da parábola do semeador. Parábola do semeador, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Deixa eu ver desculpa, mas eu falei no Evangelho de Lucas, né? No Evangelho de Mateus.
No Evangelho de Mateus. Porque tem uma expressão que ela aparece no Evangelho de Mateus e que eu queria, né, chamar a atenção para ela. Na hora eu achei que era no de Lucas, mas é quando Jesus explica a parábola no Evangelho de Mateus. Lucas, capítulo... Mateus, capítulo 13 e versículo 19. Quando Jesus está explicando a semente que caiu à beira do caminho, né? Aí diz assim, Lucas 13, 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então, é interessante que fala assim, não a entendendo, né? Então, ou seja, a pessoa ouviu a palavra, mas ela não entendeu o que ela ouviu, ela não compreendeu. Esse entendimento que fala aqui, tá? Que tipo de entendimento que é? É um entendimento espiritual, tá? É uma compreensão espiritual. Revelação. Revelação, é a iluminação. Iluminação e revelação, os dois. Isso relacionado a entendimento. Isso, exatamente. Agora olha o versículo 23, que é a boa terra, né? Aquela que dá muito fruto. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. É o que ouve e compreende, ou seja, ele recebeu compreensão daquilo que ele ouviu. Um ouviu e não entendeu, a palavra foi retirada do seu coração. Agora o outro ouviu e compreendeu a palavra, e esse então dá fruto, um produz 100, outro 60 e outro 30. Bom, agora vamos lá para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e 6. Aqui, o primeiro ele não teve. Agora, 2 Coríntios, tá? Chegaram a ver os dois versículos ali, né? Da parábola do semeador, né? Tá. Agora então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 e versículo 6. A gente vai ver. Porque é as duas vezes onde... todas essas referências, tá, irmãos? Só para os irmãos compreenderem, tá? Porque nem todas elas vão estar traduzidas da mesma forma, tá? Mas eu peguei uma lista aqui, tá, de palavras, e eu peguei o termo no grego, tá? Então, vamos lá. Primeiro para iluminação, tá? Que é um substantivo. Substantivo iluminação, né? Ele vai aparecer, esse mesmo substantivo, ele vai aparecer somente 2 vezes no Novo Testamento inteiro. A palavra iluminação vai aparecer 2 vezes, né? No caso, eu estou falando aqui do grego, tá? Que é nesse capítulo aqui, 2 Coríntios 4, no versículo 4 e no versículo 6. Tá? No versículo 6, ele foi traduzido como iluminação. E no versículo 4, foi traduzido como luz. Tá? Mas... pode ser traduzido como iluminação, porque é a mesma palavra que foi traduzida no versículo 6 como iluminação. Então vamos ler ali capítulo 4, versículo 4 de 2 Coríntios. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então quando diz assim, para que não resplandeça a luz, né, nós podemos também colocar luz aqui, né, no sentido de iluminação, né, para que lhes não resplandeça a iluminação do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí no versículo 6 diz assim, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, aqui nós temos, né, o termo iluminação, né, aparecendo no versículo 4 e no versículo 6. Num, nós temos uma ação do maligno, assim como lá na parábola do semeador, aquele que não entende, né? Então, olha só o que diz no versículo 4: nos quais o Deus de séculos cegou os entendimentos.
Ou seja, a pessoa ela não entende a palavra porque o inimigo já está atuando para que ela não entenda. E por isso que tem lá a palavra do semeador, né? Ele não ouve a palavra, mas não entende. Por que não entende? Um dos motivos do porquê não entende é porque o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não resplandeça, né, a luz ou a iluminação do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora, por outro lado, aquela boa terra, aqueles que se convertem, aqueles que ouvem a palavra e compreendem. Por que ouvem a palavra e compreendem? Por causa do versículo 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, ou seja, lá no princípio, primeiro dia, quando Deus diz haja luz, né, a primeira coisa que Deus, né, que a gente vê lá em Gênesis 1, Deus falando é o quê? Haja luz. Glória a Deus. E aí, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Ele resplandeceu em nossos corações. Ou seja, a primeira coisa que Deus faz quando nós vamos, né, quando Ele vai nos converter, quando Ele vai, né, nos regenerar, quando Ele vai saber operar essa obra, né, do novo nascimento em nós, a primeira coisa que Ele faz é dizer dentro do nosso coração, haja luz. Ele ilumina o nosso coração. Então, mesmo Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, nós podemos vincular aqui o termo iluminação com o momento onde nós somos regenerados, onde nós nascemos de novo. Agora vamos ver o uso do verbo iluminar. Tá? O uso do verbo iluminar é óbvio que ele vai ter vários sentidos no Novo Testamento. Tá? Ele vai aparecer várias vezes. Então vamos pegar aqui uma das primeiras vezes onde aparece. Não é a primeira, tá? Mas é uma das primeiras vezes onde aparece. João, capítulo 1 e versículo 9. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Só que ali no caso 9 tem ali, ali estava a luz verdadeira que ilumina. Aqui é o verbo, então, iluminar, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Vocês não entenderem como aqui nesse contexto do Evangelho de João, capítulo 1, tá? O verbo iluminar aqui, ele também está vinculado à questão do novo nascimento. Tá? Vamos ler aqui para os irmãos compreenderem o contexto, tá? Desde o versículo 4 até o 14. Nós vamos ler para entender o contexto, né, dessa iluminação. Tá? Nele estava a vida. Em quem? Em Cristo. Tá? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então as trevas é quem? São os homens, que estão nas trevas e são chamados aqui né, tem uma ligação tão íntima com as trevas que eles são chamados de as próprias trevas. Então, as trevas não a compreenderam, né? Ou seja, os homens, né, são essas trevas aqui que não compreenderam a luz, que é Cristo. Este veio para testemunho. Versículo 16: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, ou seja, para que testificasse de quem? De Cristo, para que todos crescem por ele. Mas não era ele a luz, ou seja, João não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ou seja, o texto deixa bem claro que João não era a luz, ele não era o Cristo, mas ele estava dando testemunho de Cristo. Exatamente, ele fala mais tarde ali. Então, versículo 9: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, Jesus Cristo, ele é a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo. Só uma coisa, aqui está falando somente de judeus ou está falando do mundo inteiro? Falando daqueles para quem Deus enviou o Filho, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? O mundo inteiro. Tá? Quem são essas trevas que não compreenderam? É apenas os judeus ou são todos aqueles que rejeitam o Evangelho? Todos que rejeitam o Evangelho. Então tu vê que o contexto, né, aqui ele está trazendo não apenas um vínculo apenas de Israel, apenas da nação, né, dos judeus e tal, mas está trazendo, né, para um contexto muito mais amplo. Tá? Aí no 2 Coríntios, versículo 3, que tu estava ali, ele fala sobre isso, né?
Pode ler para nós? Tá ali? 2 Coríntios. 4:3, tu diz? Isso. Deixa eu ver. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Exatamente. Estão em trevas, os que se perdem, eles não Estão em trevas. eles não veem. Exatamente. Desculpa, eu ia falar antes, mas Não, é porque eles realmente estão interligados, né? Porque estão falando a mesma coisa, né? Dessa iluminação para que a pessoa se converta, nasça de novo, né? Então, aquele que não se converteu ainda está em trevas, né? Tanto que a conversão, né? Paulo, ele fala assim que o propósito, né? Quando Cristo, né, apareceu para ele e deu a missão, né, do que ele deveria fazer e tal, olha a forma como ele descreve. Ele diz assim, ó, livrando-te deste povo dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. Olha isso, coisa tremenda. Né? E do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Bom, dando continuidade aqui em João, ó, versículo 10. Tá? Então, ó, o versículo 9, mais uma vez relendo ele, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Versículo 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mais uma vez, está falando apenas que os judeus foram feitos por ele, ou está falando que o mundo todo foi feito por ele? O mundo. Então, todo o contexto, até o momento aqui, está falando de maneira muito ampla e geral. E o mundo não o conheceu. E é aquilo que João vai falar, né, novamente, né, lá na primeira carta, capítulo 13, né? Nós somos filhos de Deus, mas, né, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele. Não está falando apenas dos judeus que não o conhecem, mas está falando do mundo inteiro, das pessoas que não recebem o Evangelho. O Evangelho de João, quando ele escreveu, né, já foi lá no final do primeiro século. No final. Tem alguns que entendem, eu já ouvi essa apesar de eu pessoalmente entender que Apocalipse foi o último livro a ser escrito, mas há quem entenda que João, que escreveu os dois, tá? João foi quem escreveu tanto o Evangelho como o livro de Apocalipse. Tem quem entenda que João escreveu o Evangelho de João depois de ter saído da ilha de Patmos. Ele teria primeiro escrito Apocalipse e depois o Evangelho de João. Tem quem entenda dessa forma, né? Eu não tenho conhecimento nem base suficiente para poder afirmar nenhum nem outro, nem para contestar, nem... Também não é o ponto aqui, né? Não faz diferença, né? Se um foi escrito, né, por último ou o outro, né, e tal. A questão é que ambos foram escritos por João, né? Mas olha a coisa tremenda, independente, né, se ele foi o último ou não, né? Isso aqui, o Evangelho já estava, sabe, sendo pregado, né? Os quatro cantos. Escrito no final do primeiro século. O Evangelho de João foi, dos 4 Evangelhos, ele foi o último. Ele foi escrito na década de 90, né? Então, normalmente se entende assim aqui, o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João, né, as cartas, né? E o Apocalipse, que esses 5 livros, que foram todos eles escritos pelo apóstolo João, foram todos escritos na década de 90. Né? Então, né, eles foram escritos no final do primeiro século. Primeiro século, e foram os livros que encerraram o cânon bíblico. Bom, olha a continuação, versículo 11, ó. Novamente relendo o 10, tá? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, ou seja, né, era dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Tem alguns que entendem que isso aqui se aplica aos judeus, só que eu discordo, meus irmãos. Lógico que também se aplica aos judeus, mas esse versículo 11 não está restrito somente aos judeus. Ele está falando de todo o homem. Lógico, né, que excluindo aqueles que o receberam, né? Veio para agradecer, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, né, e não é só, mas a todos os judeus que o receberam, né, porque se a gente for interpretar que o 11 está falando somente de judeus, como nós temos uma maioria, né, no nosso país, né, que interpreta, né, como se o versículo 11 estivesse falando apenas dos judeus, o versículo 12 também estaria falando então dos judeus somente. E os versículos anteriores deveriam também, em um certo sentido, estar falando somente dos judeus, né, para que o 11 a gente possa, né, pensa, né, todo um contexto falando do mundo, de todos os homens. Aí só no 11 daí o pessoal quer dar uma forçadinha ali para que ele, né, fale apenas dos judeus. Não faz sentido. Então,
veio para crescer, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, isso vale tanto para judeus como para gentios, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui mais uma vez falando, né, olha só, ressaltando, né, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Novamente linkando lá, também lá com 2 Coríntios 4, né, onde fala, né, da luz, né, da glória, né, de Deus, né, revelada na face de Cristo, né? Glória a Deus. Encarnação do Verbo. Exatamente. Então aqui nós temos, né, o termo iluminação aqui, quando fala no versículo 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo, ele está vinculado ao versículo 12. Isso é essa iluminação que acontece, que é o quê? Que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, essa iluminação é justamente a iluminação pela qual nós nascemos de novo, né? Pela qual nós somos regenerados. Ainda nesse sentido, né, o verbo iluminar, tá? Nesse sentido de conversão, de novo nascimento, tá? Vamos lá para Hebreus capítulo 6, versículo 4. Michael, só uma pergunta para cooperar na linha que está seguindo aqui. Tu citou Gênesis. Sim, citei. Tu citou, então, a iluminação que tu diz para o novo nascimento, tu atribui lá já a Gênesis, quando Deus já está criando. Não é que eu atribuo. Paulo, ele cita Gênesis. Ele está citando Gênesis. Isso. Ele faz uma comparação. Assim como lá no princípio, né? Sim, Deus, né, que disse, né? Quando aparece lá no princípio, exatamente está o link todo, né? Isso. Então, né, Paulo cita Gênesis e faz uma comparação de como Deus iniciou a criação, né, com como ele inicia a nossa criação. Que é o substantivo, mas daí no caso vem os verbos para a ação de Deus, né? Isso. Da criação toda ali, né? Do bará, enfim, isso. Toda aquela... Então aqui em Hebreus, tá? Hebreus 6, versículo 4, diz assim, ó, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, vê? Aquele que é iluminado, ou seja, né, ouviu a palavra, foi iluminado, né, pela luz da palavra de Deus, pela luz do Evangelho, né, da glória de Cristo, ele creu, né, a fé, né, foi despertada em seu coração. Uma vez que ele creu, ele se tornou participante do Espírito Santo. Então tu vê que toda essa iluminação que está falando aqui em Hebreus, ela está falando do novo nascimento, né? E versículo 5, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, né? E daí diz assim, ó, versículo 6, e recaíram, né? Sejam outra vez renovados para arrependimento. Aqui, né, é uma frase grande, então fica um pouco, tem que linkar lá com o início do versículo 4, é impossível, né, que sejam outra vez renovados para arrependimento, uma vez que caíram, né? Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Tá? Isso aqui não está falando de um simples desvio, tá bom, meus irmãos? Só para que os irmãos compreendam, isso aqui está falando de uma apostasia, e aonde nós podemos linkar essa apostasia até mesmo com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Porque, só para os irmãos compreenderem por que essa apostasia que está descrita aqui, da qual é impossível que essa pessoa seja renovada para arrependimento, por que ela está falando, né, porque eu linko ela com a blasfêmia contra o Espírito Santo? Por causa que também aqui em Hebreus, tá, no capítulo 10 e no versículo 29, ou aliás, versículo 28, para entender o contexto, tá? Versículo 28, quebrantando alguém a lei de Moisés,
Hebreus 10, 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. E esse fizer agravo aqui, ele pode ser traduzido também como afrontar, insultar ou ultrajar. Ou seja, a pessoa está insultando, ultrajando, afrontando ao Espírito da graça. Quem é o Espírito da graça? É o Espírito Santo. Então, eu entendo que isso aqui está falando de uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O único pecado que Jesus descreve como não tendo perdão. E olha só o que diz um pouquinho acima, no versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Mas que pecado voluntário é esse? O único pecado descrito ao qual não resta mais sacrifício pelos pecados é o pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como ele finaliza ali essa descrição toda desse pecado, né, que não é possível mais, não há sacrifício para ele, né, que pecado é esse? É justamente essa blasfêmia que não tem perdão. Pecado para a morte? Ou não é a mesma equivalência? Bom, a blasfêmia contra o Espírito Santo com certeza é um pecado para a morte. Morte espiritual. Eu só, assim, ó... Não é exatamente a mesma eu penso que lá de João, né, eu penso que ele é um pouco diferente porque lá ele não dá uma certeza de perdição. Lá ele só diz assim, ó, não digo que ore, né, mas não é aquela coisa tipo assim, ó, essa pessoa ela não tem mais, né, impossível, né, ele não coloca uma impossibilidade, né. E a lista é diferente. E os exemplos, né? Um pouco diferente mesmo. Eu vinculo os pecados para a morte, por exemplo, lá de 1 João, com, por exemplo, quando Deus, por exemplo, ele pede para Jeremias várias vezes para não interceder mais pelo povo, né? Ou seja, eles estavam numa apostasia tal que Deus disse, eu não vou mais ouvir a intercessão por eles. Mas o pecado deles não era blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado deles era outros, mas eles estavam num nível de apostasia tão que Deus já havia entregado eles e o juízo de Deus sobre a vida deles já era sem volta. Então, né, tipo, a oportunidade deles, tipo assim, já tinha passado. Aquele, né, buscar enquanto se pode achar, para aquele povo já tinha passado e Deus já diz, não quero mais que interceda por eles, não vou ouvir. Então eu entendo que é nesse sentido, porque João fala assim, por isso eu não digo, por esse, né, eu não digo que ore, ele fala assim, né. Então eu entendo que é nesse sentido, é quando alguém já está num nível de apostasia tal que não tem mais convicção de que Deus de fato vai, né, perdoar aquela pessoa e restaurar ela e tal, né? Mas eu entendo que não seja necessariamente, né, que a gente venha restringir somente a blasfêmia, né? Eu creio que ele pode envolver outros, né, outros pecados. Bom, mas dando continuidade aqui, ó, então aqui fala então dessa blasfêmia, só para os irmãos compreenderem então que essa pessoa que não é mais possível renová-la para arrependimento, é essa mesma pessoa que pecou de tal forma, voluntariamente, mesmo tendo conhecimento, tá? De modo que não resta mais sacrifício para os seus pecados. Por isso que ela não é mais possível renová-la para arrependimento. E também por isso que fala aqui de um juízo sobre ela que é certo, né? E por quê? Porque ela descreve qual é o pecado que ela cometeu, né? Ela pisou o Filho de Deus, teve por profano o sangue da aliança que foi santificado e fez agravo, né? Ou seja, insultou, ultrajou o Espírito da graça. Então a descrição do pecado que essa pessoa cometeu, esse apóstata cometeu, é esse. Então essa pessoa que comete esse tipo de apostasia aqui, descrita dessa forma, ela não é mais possível essa pessoa ser renovada para arrependimento. Mas então essas pessoas assim, a gente vê hoje em dia, assim, por exemplo, no carnaval, fazendo o que fazem com, assim, referência a Cristo sendo homossexual, assim, fazendo umas cenas chocantes. Vamos lá, esse tipo de coisa, elas são blasfêmias contra Cristo, tá? Elas são pecados blasfêmias contra Cristo. Jesus, ele disse aqui que existe perdão. Quem blasfema contra o Filho, né, e tal, ele fala assim, né, ele chega a falar, né, num dos evangelhos, ele chega a dizer assim que a blasfêmia contra ele, né, é possível ser perdoado.
Paulo, ele se descreve como um blasfemo. Contra quem ele blasfemou? Contra Cristo. Né? Jesus descreve dessa forma, que o único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra a pessoa do Espírito Santo. Então, digamos lá no carnaval, os caras, né, fizeram lá, que nem lá, uma vez eu vi, né, o Satanás lá com o tridente lá, né, colocando Jesus, né, como sendo pisoteado, né, por Satanás. Isso ali é uma blasfêmia contra Cristo. Logo, se essas pessoas não se arrependerem, né, estão condenadas, já estão condenadas. Mas agora, a não ser que elas tenham blasfemado contra o Espírito Santo também, eu entendo que existe possibilidade de elas se arrependerem e virem a ser salvas, mesmo tendo cometido pecados tão terríveis, né, como cometeram. Agora é importante também, né, Maria, só para cooperar aí, quando acontece aquilo lá, né, aquilo lá é uma utopia, é uma alusão, porque de fato não aconteceu nem de longe, nós conhecemos a verdade bíblica, né? Aquilo jamais aconteceu, então aquilo é uma coisa do profano mesmo, aquela imaginação deles, então é uma coisa utópica, é uma alusão, mas não a verdade. Sim. É como que um desejo do É o desejo deles que não passa disso, entendeu? Sim, mas por isso que é uma blasfêmia, É uma blasfêmia. porque a blasfêmia não é uma realidade. Olha, Né? aqui fala assim, ó, aquele que pisar o Filho de Deus, Sim. que estiver profano o sangue. Porque quando eles têm, a gente vê assim a gana daquela gente. Tudo bem, só que olha só que tem uma diferença. Tem que ver, eles já têm pleno conhecimento da verdade, né? Tipo assim, eles se converteram ao Senhor, foram iluminados e depois fizeram isso, ou eles estão fazendo aquilo na ignorância, que nem Paulo, ele fala assim, ó, eu fiz na ignorância. Tem que ver, se são crentes apóstatas que estão fazendo aquilo, aí eu já acho que eles pecaram para a morte. Mesmo que daqui a pouco não tenham proferido uma blasfêmia direta contra o Espírito Santo, é possível que eles já tenham pecado para a morte, quem sabe, e daqui a pouco não reste mais também. Mas agora, né, daqui a pouco são só um batuqueiro lá, uma pessoa ali que sabe que sempre teve resistência contra o Evangelho, nem conhece, né, no fim das contas, só ouviu falar de Cristo, né, mas não tem aquele conhecimento, né, mesmo do Evangelho, não foi transformado, não foi iluminado, né? Se essa pessoa não foi iluminada pelo Evangelho, ela não está ainda se enquadrando nesse aqui, porque aqui está falando de alguém que está pecando voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade. E às vezes é um pouquinho mais radical até a questão, porque quando em Atos, aqueles dois, o casal, ele mente ao apóstolo, o Espírito Santo ali é ofendido, é retratado o pecado, eles tentaram mentir, enganar o próprio Espírito Santo, e eles foram consumidos por aquela afronta, por aquela ofensa, né, proferida deles. Na verdade, por mentir, tentar enganar, né, o próprio Espírito, né? Aí tem os dois pecados aí, o pecado para a morte e o pecado à blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, os dois num só. Talvez é um dos poucos textos que a gente vai chegar às duas coisas coincidindo no mesmo momento, né? Eles estão pecando contra o Espírito Santo, blasfemando contra o Espírito Santo, tentando enganá-lo, né? Como se ele não fosse onisciente e tal, né? Presente, né? Onipotente, e também para a própria morte, né? Porque foi cabal, né? Sim. E ela ainda teve a oportunidade, né? Ela quis acompanhar, né? Sim. E ainda se deu mais mal. Mas, dando sequência aqui, ó, versículo 32 agora, irmãos. Só para então, né, entender que, os dois textos eles estão interligados, né? Lá falou de iluminação e daí falou de um pecado que, né, de um tipo de pessoa que não era possível renovar para arrependimento. Aqui começa descrevendo isso. A gente está tentando só aqui, ó, o Hebreus 6, do 4 ao 6. Isso. Do 4 ao 10, perdão. Não, eu li do 4 ao 6 ali. 4 ao 6. Ele é ali, é que no primeiro momento eu anotei que é o novo nascimento, que é o entendimento que seria Isso. foram iluminados, mas Isso. a blasfêmia contra o Espírito também, no final ali do. É porque ele começa um e termina no outro dizendo, né? É que assim, ó, o pecado descrito aqui, que é impossível renovar para arrependimento, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá, é que eu anotei aqui, só para não ia apagar. Entendeu? Isso, não, sim, é isso aí. Porque os dois textos estão conectados, entende? É por isso.
E aí o texto de Hebreus 10 é que vai deixar mais claro porque como você está falando do mesmo tipo de pecado, né? Hebreus 10 é que vai deixar mais claro que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Só que olha só, olha aqui no 32 o que diz, ó, né? Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser iluminados, suportastes grande combate de aflições. Então Paulo ele vai exortar esses irmãos a permanecerem, né? Olha o versículo 35, ó. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, né? Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, né? Então ele fala para ele estaria falando para eles perseverarem, para eles não apostatarem da fé, né? Então tu vê que eram pessoas que foram iluminadas, ó, depois de ser desiluminados, suportastes grande combate de aflições, ou seja, depois que o quê? Que eles se converteram, depois que eles nasceram de novo, né? Então, horrenda coisa é cair nas mãos para estes, né? Para aqueles que não tem mais volta, né? Misericórdia. Então a gente vê aqui que, né, esse uso do verbo iluminar aqui, nessas ocorrências, né, que a gente viu, está tratando, né, principalmente do novo nascimento, né, da conversão. Agora a gente vai ver outros usos, tá, do verbo iluminar no Novo Testamento, tá? Que não necessariamente fica vinculado somente, né, à obra inicial, né, do novo nascimento em nossas vidas. Efésios capítulo 1, versículo 18. Efésios 1, 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, isso aqui era a oração de Paulo. Eu vou ler um pouquinho antes só. Versículo 16, tá? Efésios 1, do 16 em diante. Efésios 1, 16 em diante. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E ele começa a descrever a oração que ele faz por eles, pelos cristãos de Éfeso. Então entendam que essa oração dele não é a oração por incrédulos, tá? É a oração por pessoas que já foram alcançadas pelo Evangelho, pessoas que já foram convertidas, que já nasceram de novo. Tá? Praticamente toda a carta, né? Toda a Efésios ali é isso, né? Então ele está falando para a igreja, tá? Para aqueles que já estão em Cristo. Tá? Então olha só, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo e plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, né, Paulo está aqui orando, e o que ele está pedindo? Para que eles venham a ter um conhecimento, né, como diz ali, espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, toda a sequência que ele vai falando, e se a gente for ver, é uma continuidade ainda no capítulo 2, né? É tudo aquilo que ele ora para que fique cada vez mais claro, né, essa revelação aos nossos corações. Ou seja, cada vez mais claro. A clareza fala da iluminação. Então essa iluminação aqui, tendo iluminados, né, fala dessa iluminação daquele que já foi inicialmente iluminado quando se converteu. Mas ela é uma iluminação constante para que nós venhamos a conhecer cada vez mais, para que nós venhamos a ter uma compreensão cada vez maior, né, de todas as riquezas que Deus tem, né, e riquezas aqui não é, né, da teologia da prosperidade, né, são riquezas espirituais, né, que nós temos, né, em Cristo. Então aqui fala de uma iluminação, né, que nós que já somos crentes temos. Efésios 3, versículo 9.
3, versículo 9. Eu vou ler o 8 e 9, tá? Olha só. A mim, no mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, onde é que está o iluminar aqui? O verbo no grego, tá, iluminar, tá, é o que foi traduzido aqui por demonstrar. Tá, demonstrar. Então, o verbo aqui demonstrar, ele pode também ser, né, traduzido aqui como esclarecer, trazer à luz ou iluminar. Então, né, iluminar a todos, né, ou trazer à luz a todos, esclarecer a todos, né, qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então aqui fala, né, vê, num primeiro momento lá no início da carta, Paulo ora para que os irmãos, né, tenham as suas mentes, os seus corações iluminados, né, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Aqui ele fala sobre a ação dele, né, ao expor o Evangelho e aonde traz luz, aonde, né, ele pode então iluminar, onde ele pode ser esse instrumento de iluminação. E aonde nós também temos o verbo iluminar, ele vai aparecer outras vezes, por exemplo, assim, lá em Apocalipse, né, fala um anjo, né, que com a glória dele, né, iluminou toda a terra, né? A gente vai ter algumas descrições desse iluminar, né, mais no sentido mais de luz visível, assim, né, em alguns momentos, tá? Né, mas eu quero abordar mais esse aspecto espiritual, tá, do iluminar, né? Então, tem ainda uma passagem, tá, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 4 e versículo 5. Diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Tá? Olha só, quando diz assim, o qual também trará à luz. Então aqui, né, é o mesmo verbo, aquilo que foi traduzido aqui como trazer a luz, né, trará a luz, é o mesmo verbo iluminar, né, ele iluminará, né, então a gente poderia também, né, no caso traduzir assim, né, ele iluminará as coisas ocultas das trevas, ou seja, ele vai trazer a luz, né, aquilo que estava oculto, estava escondido, estava em trevas, né, ele vai como que botar uma lanterna ali, um feixe, iluminou, tá vendo aqui? Agora todo mundo está enxergando aí o que estava oculto. Vai trazer a luz. Vai trazer a luz, vai iluminar, né? Nada vai ficar escondido. Tudo vai ser iluminado. E é interessante que, né, aqui já é o último versículo, né, onde eu vou trazer essa questão do iluminar, né, trazer a luz, né, também ele já vai nos dar uma conexão com o nosso substantivo revelação e o verbo revelar. Tá. A palavra revelação, ela é a tradução, tá? O substantivo revelação, tá? É uma tradução da palavra grega apocalipsis. Então, quando nós temos apocalipsis, né, é um substantivo que é traduzido por revelação. Às vezes ele vai ser traduzido de maneira diferente, né, de revelação, como manifestação, né, então o verbo apocalipto, ele pode ser traduzido como revelar, mas às vezes como manifestar, né? Aqui nesse versículo que a gente está vendo, e manifestará os desígnios dos corações. Tá? Aqui é o verbo apocalipto, ou seja, ele revelará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Então não vai permanecer encoberto, vai ser revelado.
vai ser manifestado. Então agora vamos começar então e tu vê, isso aqui está falando então de uma revelação, né, de um ato de Deus revelar o que está nos corações, que vai se dar quando? No juízo. Então vai haver uma revelação, né, no juízo. Então agora a gente vai entrar aqui nessa palavra Apocalipse, né, que ela é mais comumente traduzida como revelação, e por mais que algumas vezes ela também vai traduzir como manifestação, né, ou de alguma outra forma, mas vamos começar aqui, ó, Lucas 2:32, primeira vez que essa palavra aparece no Novo Testamento. Vamos perceber então qual é o uso dela, tá? Revelação. Lucas 2:32. Diz assim: luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Quem é essa luz para iluminar as nações? É Cristo. Cristo é essa luz para iluminar as nações. Só que aqui foi traduzido como iluminar as nações, tá? Só que esse iluminar aqui, né, para iluminar as nações, nós temos no grego aqui esse substantivo Apocalipse, né, e o termo etnos, que é gentios ou nações. Então a gente poderia traduzir até de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, porque às vezes os substantivos eles são, na hora de traduzir no português, eles podem ser vertidos como um verbo, né, em alguns momentos, tá? Que é o que aconteceu aqui, luz para iluminar, né? A mesma coisa às vezes acontece com o verbo no grego, de ele ser como que vertido como substantivo, em algumas situações. Isso às vezes acontece, tá? Só que, digamos que a gente vai traduzir bem, né, literal, assim, tipo substantivo para um substantivo em português. Como é que seria a tradução aqui? Luz para revelação às nações. Ou luz para revelação aos gentios, também poderia ser. Tá? Então aqui o iluminar aqui é revelação. Tá? Então luz para revelação às nações. Luz para, né, revelação aos gentios e para a glória de teu povo Israel. Então aqui nós temos uma revelação que é a revelação de Cristo aos gentios. Nós temos um uso semelhante do do substantivo Apocalipse, né? Revelação. Nós temos um uso semelhante lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então tu vê, quando a graça nos foi oferecida, em que contexto? Na revelação de Jesus Cristo. Cristo sendo revelado, ele nos traz a graça. Que é interessante, né, que a gente leu, né, no início, né, o Evangelho de João, lá no capítulo 1, né, e quando a gente vai ver a sequência daquilo que a gente estava lendo, olha como encaixa, sabe, as coisas vão se encaixando assim, né, porque a gente leu até, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Já vai dizendo, cheio de graça e verdade. Aí diz assim, João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, que vem após mim antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então olha que coisa tremenda, né? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, olha como menciona a graça, né, que veio, né, quando Jesus se manifestou como luz, né? Ele também manifestou a graça, né? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, que Pedro fala, né, que esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo.
Agora vamos ver o termo revelação no sentido de juízo. Tá? Revelação também é usada no sentido de juízo. Romanos 2:5. Romanos 2:5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então aqui há um dia da ira e da manifestação, ou da revelação, né, do juízo de Deus. Então aqui manifestação também pode ser traduzido como revelação, que é o mesmo verbo, mesmo substantivo, apocalipse. Dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Então, revelação também fala, né, do dia onde o juízo de Deus vai se revelar. Né? E aí a gente conecta até com com aquele momento onde, né, todas as coisas vão ser reveladas, né, as intenções do coração, né, tudo vai vir à tona. Né? Vai ser nesse dia, né, da ira e da manifestação do juízo de Deus. Que óbvio, não vão ser todos que vão receber ira, né? Como o próprio, se a gente for ler aqui o contexto, né, ele diz aqui: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna, os que com perseverança fazer o bem procuram glória, honra e corrupção, mas indignação e ira, os que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade. Outro uso do termo apocalipse, né, revelação, que é vinculado então à própria vinda de Cristo, tá? Que é 1 Coríntios 1:7. 1 Coríntios 1:7. Diz assim, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui manifestação também pode ser, né, então novamente, né, traduzido como revelação. Então, esperando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que revelação é essa? É o dia da vinda, é o dia da sua segunda vinda. Então, quando Jesus voltar, né, aqui nesse versículo, a segunda vinda de Cristo foi descrita como a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós estamos esperando. Não é o único versículo que fala da vinda dele, da vinda de Cristo, como usando esse termo, Apocalipse, revelação ou manifestação, né? 1 Pedro, aliás, 2 Tessalonicenses 1:7 também. 2 Tessalonicenses 1:7. Diz assim, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então, aqui já é um versículo que mostra, né, que a igreja vai estar sendo, porque a carta que foi escrita não para judeus somente, né, não foi para o povo judeu, foi para a igreja, né, ou seja, então composta, né, de judeus crentes e gentios crentes. Ou seja, a igreja é o Israel espiritual, né? Então, esse Israel espiritual, a quem foi escrita a carta, né, aos Tessalonicenses, é dito aqui, né, como que na vinda de Cristo, esse Israel espiritual vai estar sendo atribulado. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Ou seja, quando ele se revelar, quando se revelar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então, no dia que Jesus estiver voltando, que é descrito aqui como a revelação dele, a manifestação dele, é que a igreja vai ter descanso da tribulação, porque até então a igreja vai estar sendo atribulada. Então, a vinda de Cristo aqui é descrita como revelação, como manifestação. 1 Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7 também descreve a segunda vinda de Cristo como revelação. 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, agora 1 Pedro. Olha só, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo.
Então, quando Jesus Cristo voltar, aqui, novamente descrito como revelação de Jesus Cristo, né, a segunda vinda dele é o momento onde a nossa fé, né, vai receber, né, o louvor, a honra e a glória, né, ou seja, a recompensa, o galardão. Né. Também em 1 Pedro, tá, agora no capítulo 4, versículo 13. Olha só, 4:13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então aqui a segunda vinda de Cristo é descrita como revelação da glória de Cristo, né? Para que também na revelação da sua glória, né, vos regozijeis e alegreis. Ou seja, quando Jesus voltar, né, de forma gloriosa, né, e é descrita como a revelação da sua glória, nós vamos então nos alegrar, né? Oi. É incrível como aqui no caso já está traduzido o significado lá em grego, Apocalipse. Apocalipse. Né? Mas como essa palavra ela tem uma conotação assim, quando tu fala foi apocalíptico, tu está trazendo aquela coisa assim meio negativa, né? Meio impactante, meio aterrorizante. Exato. Ela nunca é assim, nunca é... nós vamos nos regozijar, nós vamos nos alegrar, porque os próprios crentes têm medo, vamos falar a verdade, do Apocalipse. Porque como o nosso entendimento, pelo menos nós brasileiros, né? Agora o incêndio no Havaí, uma cena apocalíptica. Uma cena apocalíptica. É pejorativo, né? Negativo, é aterrorizante. Só que os 6 versículos que eu tenho até agora da parte do Apocalipse, significa a revelação do Marco, eles são para alegria. Exatamente. Tá? Assim, E ainda mais nesse versículo aqui, né? Nada do que a gente está acostumado. Porque imagina, revelação. Mas que enganosa. Exatamente, é uma semente enganosa. Porque assim, na verdade a gente associa Apocalipse a fim. Porque o que acontece? É porque o livro de Apocalipse descreve muitas situações. Então é por isso que as pessoas fazem associação, né? Mas é óbvio que a palavra em si não tem problema, não tem nenhum contexto negativo na palavra Apocalipse. Revelação. Né? Então, vamos lá. Agora, não tratando diretamente da vinda, tá? Mas estando sim vinculado à vinda, tá? De Cristo. Romanos 8:19. Romanos 8:19. Olha só, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aqui, manifestação é Apocalipse, ou seja, revelação. Né? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação, ou espera a revelação dos filhos de Deus. O que é isso? Quando é que isso vai se dar? Na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo. Então, quando ocorrer a revelação de Jesus Cristo, no sentido, a sua segunda vinda, também vai se cumprir isso aqui, porque a ardente expectação da criatura espera a revelação dos filhos de Deus. É a mesma coisa que, agora já adiantando, né, o verbo apocalipto, né, revelar, né, olha o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, porque a ardente expectação da criatura espera a revelação dos filhos de Deus. Então, nós também poderíamos traduzir assim, porque para mim tenho por certo, que versículo 18, tá? Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Sabe, é interessante que a gente perceberia, né, que o verbo apocalipto e o substantivo apocalipsis, né, estariam ali presentes nos versículos. Eu gosto de perceber essa conexão, né, dos verbos substantivos, né, no grego. Assim, é interessante para a gente aprofundar assim, a compreensão, né, da conexão que há entre os versículos, né, e entre a mensagem que eles estão trazendo.
Então vamos lá. Outro uso do termo, né, revelação, né, Apocalipse aqui. A revelação que é canônica. Revelação essa que cessou com o fechamento do cânon. Bom, Michael, só um pouquinho antes de entrar nisso aí. Uhum. Tem um detalhe aqui que me chamou a atenção no versículo 18 e 19, Uhum. que é exatamente a nossa interpretação. Baseado, quando ele se aproxima, né, da expressão, tanto do substantivo quanto do verbo, nos originais do grego, tem uma correção aqui de entendimento que majoritariamente as pessoas têm. Porque tu estava apenas falando do verbo do substantivo, fez ali fez a troca de palavras, jogo de palavras, e falou, está ligado à volta de Cristo. Isso está falando dessa revelação sobre isso, porque a manifestação quer dizer isso aí. Só que majoritariamente as pessoas não entendem esse texto aqui. Eu sei. Tu sabe, né? Sim. As pessoas aplicam ao presente. Elas aplicam a presente a testemunho. Isso. Tipo assim. Que as pessoas estão aguardando. Vamos falar a verdade. Não, obras sociais. Isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Muitos aplicam a obras. Tu sabe o que eu estou falando? Sim, eu sei. Eles acham que, tipo assim, não, vamos nos manifestar. Os filhos de Deus precisam se manifestar, né, e tal. Isso aqui é um contexto escatológico. Ele estava só explicando o substantivo e o verbo, ele corrigiu todo o entendimento do jogo, como a gente está distante dos originais, como nós somos prejudicados. Né? Tinha que fazer essa observação do seu cara. Então agora, né, indo para a revelação que é canônica, tá? E qual não se tem mais novas revelações. Nesse sentido que a gente vai ler os versículos agora, do uso do termo revelação, tá? Neste sentido, nós não temos novas revelações hoje. Dá para tá? colocar a revelação canônica? Sim, pode colocar agora os versículos que a gente vai... Assim, ó, só para os irmãos compreenderem, tá? Aqui, na parte aqui de revelação, eu estou lendo todas as ocorrências do termo revelação no Novo Testamento, do termo do substantivo Apocalipse no Novo Testamento, tá? Não vai ficar nenhum de fora, tá? Nenhum de fora. A gente vai ler todos, tá? Que são 18 vezes que aparece. A gente já leu já umas quantas aqui, né? A gente já passou pelo menos metade delas, a gente já leu, né? A gente vai ler as outras, né? Para fechar aqui todas as ocorrências do termo Apocalipse, tá? Olha só, revelação canônica. Vamos ler na ordem, tá? Romanos 16, 25. A gente já está em Romanos mesmo, então Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Então aqui está falando do evangelho, né, que foi revelado, né? Ou seja, tanto com a própria primeira vinda de Cristo, como também por tudo aquilo que o Espírito Santo foi revelando aos apóstolos e profetas, sobre cuja revelação a igreja está edificada. Então essa revelação aqui, da qual Paulo está falando, né, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Essa revelação aqui é a revelação canônica, é a revelação do evangelho, revelação essa que não pode ser acrescentada. Se houver alguma suposta revelação querendo acrescentar algo a esta revelação aqui, é um outro evangelho, é algo que precisa ser rejeitado, porque é uma mensagem que está, né, conforme a gente já viu, né, em Gálatas, no capítulo 1, né, no último culto, na última quinta-feira, no caso, né, quando o Maninho, né, trouxe o estudo ali, né, de maneira mais geral, né, sobre seitas, heresias, né, e a gente, né, abordou, né, um pouco mais de tempo, a gente se deteve mais ali, né, na passagem ali, o outro evangelho, né, essa outra mensagem e tal. Isso é o quê? É uma outra revelação,
que Ellen White, por exemplo, fazia? O que Joseph Smith fez? O que o Maomé fez? O que tantas seitas surgem por meio do quê? De novas revelações. Então, esse tipo de revelação aí, trazendo novas doutrinas, um novo entendimento de coisas que não haviam sido reveladas antes e tal. Isso aí, meus irmãos, podem rejeitar de pronto, porque não é de Deus. Aqui, ó, revelação nesse sentido canônico, tá? Ou seja, aquilo que é a verdade de Deus que nós precisamos reter, está contido aqui para nós. Tá? 66 livros aqui é o cânon bíblico, é a revelação de Deus para nós. Conforme o próprio Deus fala em Deuteronômio, eu estou tratando aqui, né, do grego, então não entrei no hebraico, tá? Né? Mas é interessante o termo, né, que diz aqui em Deuteronômio, que ele diz assim, ó, deixa eu pegar aqui, estava com ele. Estava com ele na mente e me fugiu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pesquisar aqui, porque eu estava com ele na mente assim e me fugiu a... Qual que é o... quando eu falo assim, ó, que as coisas reveladas nos pertencem... 29 e 29. 29 e 29. Eu estava com ele no 29 e não... Quando voltei para antes, achando que era nos capítulos anteriores. Eu fui, acho que até o 28 aqui e não fui, eu comecei a voltar, porque eu sabia que era bem no final do capítulo, né? 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Esse princípio aqui é o mesmo princípio que vai regir toda a Escritura. Tudo aquilo que Deus foi revelando, né, de maneira canônica, que se tornou o cânon bíblico, nos pertence, meus irmãos. Né, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. Ou seja, enquanto essa terra existir, a palavra de Deus não vai passar. Ela vai sempre permanecer junto do povo de Deus, porque pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. É promessa de Deus. Por isso que nós podemos confiar, sabe, na preservação, né, da palavra de Deus. Porque Deus disse que aquilo que foi revelado nos pertence. A Escritura foi revelada por Deus e ela nos pertence, a nós e aos nossos filhos para sempre. Com qual objetivo? Para que cumpramos todas as palavras desta lei, ou seja, todas as palavras, né, que foram reveladas a nós. Agora, aquilo que é encoberto pertence ao Senhor nosso Deus. Ou seja, Ele não revelou todas as coisas. Aquilo que Ele não revelou, que permaneceu encoberto, pertence a Ele, não cabe a nós querer ficar indagando. Continuando, então, agora voltando, né, aqui para o Novo Testamento, né, essa revelação canônica, tá? Revelação a qual não pode haver acréscimos, né? Gálatas capítulo 1, versículo 12. Gálatas 1, 12. Olha só, logo na sequência, tá? Daquilo que a gente viu, né, no culto passado aqui, né, do outro evangelho, né, dessa mensagem que pode ser anunciada tanto por homens como que por anjos, mas que se for além, né, daquilo que nós já recebemos, né, ou seja, se for além dessa escritura, que seja anátema. Olha o que Paulo fala já na sequência, do versículo 12, porque não, versículo 11 e 12, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo recebeu o Evangelho pela revelação de Jesus Cristo. Aí, olha só agora, outras revelações, né, que também são
Nós não temos assim revelações que vão trazer, né, novas concepções hoje, nesse sentido. 2 Coríntios 12, só virando a página aqui, uma página para trás, né? 2 Coríntios 12, versículo 1 e versículo 7. Tá? Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. E aí ele descreve uma visão, né? Lógico, ele não dá toda a descrição, né? Ele só fala que ele teve essa visão, né? E revelações por meio dessa visão, aonde ele vai. Vamos ler o texto aqui, né? Eu fiquei falando, a gente pode nesse tempo estar lendo o texto. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, ele está falando de si mesmo, tá? Só para que todos compreendam, né? Ele está falando dele mesmo, tá? Sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Então Paulo recebeu tanto, né, revelações tais, que ele poderia começar a se gloriar e ficar orgulhoso e tal, e para que ele não se exaltasse, ele recebeu um espinho na carne. Esse era o motivo de ele ter recebido o famoso espinho na carne, por causa dessa revelação aqui, de quando ele foi levado até o céu. E ele nem sabe se foi com o corpo arrebatado, né? Corpo, alma e espírito até o céu, ou se foi apenas uma visão, né, espiritual que ele teve, porque para ele pareceu tão real que ele não tinha, né, certeza se tinha sido ele levado fisicamente até o céu, até o paraíso, né, ou se era apenas uma visão, né, onde ele estava ali com o corpo aqui na terra, tudo, né, mas só teve a visão. Bom, o ponto é que foram revelações. Essas revelações, tá, tem muita gente que gosta, né, de se descrever, né, como uma grande pessoa que teve revelações semelhantes às do apóstolo Paulo aqui. E aí escrevem livros, a divina revelação do céu. Mas daí não contente, né? Não, mas o Paulo foi levado para o céu, mas eu, além de ter sido levado para o céu, fui levado para o inferno também. Daí escreve, né? A divina revelação do inferno. E aí tem um monte de gente, né? Que foi lá, visitou o céu, né? E foi lá, visitou o inferno e volta, e escreve uns livrinhos, um monte de gente compra, né? E tal. Assim, ó, irmãos, quando alguém vem com esse tipo de revelação, divina revelação do céu, divina revelação do inferno, qualquer coisa desse sentido, rejeitem de pronto. O próprio Paulo aqui, ele disse, nem é lícito eu falar e tal, e daí fica essa gente, né, escrevendo livro de como é que o que viu quando foi lá para o céu, o que foi lá para o inferno, e revela. Tá? Então, assim, vocês viram qualquer livro, né, com esse teor, né, de ter ido para o céu, está escrevendo a revelação do que viu no céu, foi para o inferno, está escrevendo a revelação do que viu no inferno, já não gastem dinheiro, não, se vocês veem que um parente, um amigo, um irmão, alguém está querendo gastar dinheiro com essas coisas, não gasta dinheiro com isso. Justamente, né, sobre isso, né, enquanto a gente estava lendo ali o versículo 1 e o versículo 7 também, e todo, né, o conteúdo, em verdade que não convém gloriar-me, né, olha a forma como Paulo já começa falando ali, né, sobre a questão, assim, de que não convinha a ele se gloriar daquilo que o Senhor tinha revelado a ele. Mas justamente o que nós vemos, né, em todas as seitas, assim, né, que já foi demonstrada, da qual nós já falamos, a glória para si, né? Tipo, Ellen White, né? Me honrem, né? E ouçam aquilo que eu falo, porque é inspiração de Deus, né? É a glória para si, né? A Maomé, Ellen White, todos eles, né? Exatamente. A glória é para si, né? Mas é importante dizer que não é só nesse meio das seitas. Né? Sim, exatamente. Infelizmente, né? Os falsos profetas também. Nós temos no meio desse nosso evangelicalismo os pastores, os neopentecostais que infelizmente buscam para si, né, falam de si,
Jesus falou isso em João 7, ali no 6, 7, 8, ele vai contar assim: aquele que fala de si, busca glória para si mesmo e não glorifica o Pai. Eu não vim falar de mim, mas vim falar do Pai. Então Jesus mesmo dá a real assim, sobre essa questão. Né? E a gente teve... Ensinou a humildade, ensinou né? a humildade. E tem uma situação assim, desde os anos 80, tem um norte-americano, que para mim é o pai dessas heresias assim, pentecostais, que ele disse que estava com Jesus, apareceu um demônio, e aí Jesus não expulsava o demônio, segundo ele. Aí ele pegou e expulsou o demônio, e Jesus falou assim: que bom que expulsou, porque eu não poderia expulsar. Está escrito num livro, porque ele teve essa revelação em sonho, depois teve de outras formas, também não foi só em sonho, que é aquele Daquela seita. Então tinha um outro Cristo ali com ele, um outro Jesus. Não, eu digo aquele... Não era o nosso Jesus, né? Ele é bem conhecido no pentecostalismo. Não, estou dando o nome desse... Não é o Kenneth Reagan? É o Kenneth Reagan. Esse cara é o pai de todas as heresias atuais. Os livros dele, gente. Aquele da unção do riso, né? E é esse cara aí. Não, e ele fala muito através de sonhos, de revelamentos, de coisas extra-bíblicas. E ele chegou a blasfemar contra a autoridade de Jesus, dizendo isso, contando essa história. Isso é fato, está registrado em livros, que eu estou falando, não é uma coisa que eu ouvi, não é tradição oral, está escrito. Sim. Ele conta, isso é uma das coisas, né? É absurdo. Ele se equivale a Paulo, ele tem um momento que ele diz que ele recebeu uma unção de apóstolo, e é do meio neopentecostal, gente. Desculpa, mas não está longe. Quando de fora a gente consegue enxergar e se defender. Mas olha só. Mas quando vem de dentro. Quando eu citei ali, por exemplo, livros, né? E eu citei ali Divina Revelação do Céu, Divina Revelação do Inferno, esses livros eles são do meio evangélico. Entende? Não é livro assim, descrito como seita e tal. É livro que tu vai encontrar em bibliotecas evangélicas. Tu não vai encontrar lá no meio dos adventistas, não. Só que é de cunho o quê? Neopentecostal. Né? É bem nessa linha que o Maninho está, né, trazendo ali. Então, dando continuidade aqui, o último versículo, né, em relação ao uso de revelação, né, nesse sentido mais de essa revelação canônica. Tá? Efésios 3, vamos ler o versículo 2 e o 3, tá? A palavra está no versículo 3, mas vamos ler o 2 e 3. Ele fala assim, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, tu vê, né, como foi esse mistério manifestado pela revelação. É a mesma que ele fala, né, lá no início de Gálatas, né? Então, que ele não recebeu de homem nenhum, né, mas por revelação de Jesus Cristo, né? Então, que ele está falando, né, do evangelho que ele pregava, que ele recebeu por revelação, né? Não foi lá, né, atrás daqueles que já eram apóstolos antes dele. Ele não foi, né, mas simplesmente Cristo que se revelou para ele, que apareceu para ele lá na estrada, né, de Damasco, depois continuou aparecendo para ele, revelando o evangelho a ele. Coisa muito tremenda, sabe aquilo que Deus fez com Paulo? E muitos anos depois, se os irmãos forem ler novamente, né, eu creio que quase todos aqui já devem ter lido a carta aos Gálatas mais de uma vez. Próxima vez que vocês vão ler a carta aos Gálatas, vocês vão ver ali que ele descreve que depois ele já estava pregando o evangelho. Depois de muito tempo, muitos anos, é que ele vai lá, né, ter com aqueles que já eram apóstolos para falar qual era o evangelho que ele estava ministrando, né, e que não, está tudo certo, é isso aí mesmo. Né? Mas era o evangelho que ele recebeu por revelação. Coisa tremenda isso. Glória a Deus. É algo muito forte, muito maravilhoso. Muito tremendo. Aí assim, vamos lá. Agora a gente vai para um outro ponto, tá? Que é a revelação das coisas de Deus ao nosso coração. Efésios 1:17. Tá?
gente está em Efésios já, então só virar uma página, voltar uma página, né? Efésios 1, versículo 17, né? Que é aquela oração que a gente já leu antes, de Paulo. Ó, versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então ele orava para que os irmãos recebessem espírito de sabedoria e de revelação, né? Ou seja, para quê? Para que nós possamos, né, ter revelada, né, as coisas de Deus, né? Tudo aquilo que nos pertence, que é a nossa herança, né? Como ele diz ali, a glória da sua herança nos santos, né? Com as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então ele orava nesse sentido, né, por revelação, para que os irmãos, né, tivessem revelação, tivessem esse espírito de sabedoria e de revelação. E por último, tá, revelação, tá, em que sentido? Nós temos aqui duas passagens, tá, que são revelações, né, uma revelação que resulta numa profecia. Essa revelação é um coração anterior. Efésios 1,17 é a revelação que é uma oração de Paulo para todos os crentes. Ele orava, né, por toda a igreja, para que a igreja recebesse esse espírito de sabedoria e de revelação, né? Então é uma revelação que ela está disponível a todos os crentes, ou seja, é a revelação, né, do Evangelho, das coisas de Deus, né, de tudo aquilo que nos pertence, né, em Cristo, né? Então aqui, só para os irmãos compreenderem, tá? Depois até, se caso eu encontre aqui o verbo, né, revelar, de repente até a gente não precisa ler novamente, tá? 1 Coríntios 2:10 tem o verbo revelar, e é bem nesse capítulo que eu quero ler com os irmãos. 1 Coríntios 2, tá? Abram aí. 1 Coríntios 2, versículo 9 em diante. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É uma coisa tremenda. Aqui Paulo está citando uma profecia lá de Isaías, tá? Mas ele diz assim, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. É aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. E aí as pessoas dizem, então, né, não tem como saber, não tem como. Só que olha o que diz na sequência: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então ele é dito que Deus nos revelou. Ele não diz, tu vê que aqui ele está incluindo, né, a igreja, porque ele não está falando mas Deus me revelou pelo seu Espírito. Ele está falando nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós, a igreja do Senhor, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então percebam que é a mesma oração que ele faz lá, né, para os Efésios, né, para que eles recebessem espírito de sabedoria e de revelação. Aqui é dito, né, que nós recebemos o Espírito de Deus, né, o qual nos revela, versículo 10, que nos revelou pelo seu Espírito. Depois, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, versículo 12, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Isso aqui pertence a todo o povo de Deus, isso aqui pertence a todos os cristãos verdadeiros, né? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, quem é que não compreende? É o homem natural, aquele que não se converteu ainda, aquele que ainda está em Adão. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, ou seja, aquele que já nasceu de novo, aquele que já tem o Espírito Santo, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então,
aqui está falando, né, de um entendimento que nós temos das coisas de Deus, que nós temos por revelação, pela revelação do Espírito Santo que está em nós. Então é um conhecimento que é um conhecimento espiritual, é um entendimento que é um entendimento espiritual. É interessante que há essa temática nas cartas de Paulo, sabe, sobre essa compreensão espiritual das coisas. Olha aos Colossenses, como ele também menciona isso, né, no início da carta, Colossenses capítulo 1 e versículo 9. Ele diz assim, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, Colossenses 1:9, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. E aqui o termo inteligência pode também ser traduzido como entendimento ou compreensão. Então, inteligência, entendimento, compreensão espiritual. Então, existe o entendimento, né, que as pessoas têm aí das coisas da vida, né, do que aprende lá na escola e tal, mas existe um outro entendimento e compreensão que é das coisas de Deus, que só pode compreender quem tem o Espírito Santo. O homem natural não consegue, é impossível que o homem natural consiga compreender essas coisas. Só quem já tem o Espírito Santo compreende. Né? Então, nós precisamos, né, do Espírito Santo nos revelando essas coisas. Tá? Mas vamos só, então agora voltar aqui, tá, para a gente finalizar, né, a parte da revelação, né, do substantivo revelação que resulta numa profecia. Tá? Então, Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, e versículo 2, Gálatas 2, 2. Olha só. E subi por uma revelação. Aliás, vamos ler o versículo 1 já. Gálatas 2, 1 e 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Olha só. Ele subiu por uma revelação. O que significa isso? Ele subiu por uma revelação. Que contexto é esse que fez ele e Barnabé subirem até Jerusalém? Porque ele diz que o motivo de eles subirem a Jerusalém foi por causa de uma revelação. Tá? Essa revelação que ele descreve, né, subir por uma revelação, a gente vai encontrar lá em Atos dos Apóstolos. Quando há muda, não, quando ele está indo para um lugar e muda o destino dele. Não, lá era quando ele foi para Macedônia. Que daí ele, né, é outra passagem. Isso. Antes disso, antes de eles irem para missões. Tá? Por quê? Porque Paulo já estava pregando o evangelho muito tempo antes de começar aquelas viagens, né, onde o Espírito Santo separa ele e Barnabé e tal, né? Paulo estava pregando na igreja em Antioquia, quantos anos? Antes de ele ir lá para, né, e fora outros lugares, ele pregou em Damasco, pregou em muitos lugares, mas aqui, Atos capítulo 11, versículo 27. Atos 11, versículo 27. O que acontece? Se a gente for pegar o contexto aqui, né? Diz assim, sucedeu que todo um ano se reuniram naquela, o 26, né? Atos 11, 26. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então aqui é o contexto, tá? Tá ali Saulo, tá ali Barnabé, tá ali vários outros, né? Na igreja de Antioquia, ministrando a palavra, edificando aquela congregação e tal. Nesse contexto, descem de Jerusalém até Antioquia. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Versículo 28. Levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César.
E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então Barnabé e Saulo, eles são enviados até Jerusalém. O que motivou eles a irem até Jerusalém? A revelação que Ágabo recebeu, de que haveria uma grande fome, que se cumpriu no tempo de Cláudio César. Haveria uma grande fome em todo o mundo. Então Ágabo, que era um profeta, ele profetizou, uma vez que ele recebeu da parte do Senhor uma revelação de algo que iria acontecer. Por isso que Paulo diz que isso subir por uma revelação. E aí ele aproveitou tanto para levar mantimento, como também para já expor o evangelho que ele estava pregando entre os gentios. Porque já que ele estava ali edificando a igreja, estava lá, né, já há um bom tempo já ministrando a palavra, não só em Antioquia, né, ele já estava em outros lugares também ministrando a palavra. Ele aproveitou para fazer aquilo que ele descreve ali em Gálatas 2, né, 2. Então, e por último aqui o termo revelação, tá? 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, né, ou vos reunis, né, o verbo aqui pode ser traduzido das duas formas, né, ajuntais ou reunis. Então, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação. Então, vamos lá, aqui termo revelação. O que é revelação aqui nesse contexto? É o mesmo ali de Gálatas 2, ou seja, é uma revelação que culmina em uma profecia. Então alguém recebe uma revelação da parte do Senhor e então essa pessoa ela fala a respeito dessa revelação que ela recebeu e então quando ela fala dessa revelação ela está profetizando. Como é que a gente consegue perceber isso? Uma vez que esse aqui foi o último texto que a gente viu, né, com o uso do substantivo revelação, né, Apocalipse, a gente vai ver aqui então o verbo, tá? Revelar, né, Apocalipse, nesse contexto. Eu já quero conectar então, né, com esse contexto de revelação, né, de revelar no sentido desse vínculo com profecia, tá? Então nós temos 1 Coríntios capítulo 14 e 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. O que acontece? Vamos ler toda a sequência aqui, então, para ficar melhor o entendimento, tá? Que fareis, pois, irmãos, quando os ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina. Então, o que é a doutrina? A doutrina é o ensino da sua doutrina. Tem revelação. O que é a revelação? Ela está linkada, ela está vinculada com a profecia. Tem língua. Então, língua é o dom de línguas, que precisa de interpretação, né? Tem interpretação. Faça tudo para edificação. Se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2 ou quando muito 3. E por sua vez, que haja um intérprete. Então, se houvesse manifestação do dom de línguas, precisava também haver a manifestação da interpretação, para que a igreja pudesse receber edificação. Isso aqui é para nós hoje. Então, se algum dia aqui no culto, né, em algum momento alguém se sentir movido, né, a falar em línguas, tudo bem, fale, né, mas se após ninguém receber a interpretação, se não houver a manifestação do dom da interpretação dessas línguas, é importante então que, como diz aqui, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo e com Deus. Tá? Então vai ali para, né, falar mais ali quietinho, sem chamar atenção ali só, né, consigo mesmo e com Deus. Tá? Versículo 29, falem 2 ou 3 profetas. Então, né, podem 2 ou 3 profetas falarem também, né, no culto. Falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem.
Mas se há outro que estiver assentado, ou seja, se há outro que, se há outro, está falando do contexto aqui de profetas. Então, se há outro profeta, né, que estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Versículo 31, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, não é uma compulsão que tu não pode esperar o outro terminar de falar. Por isso, cale-se o primeiro. Não é aquela coisa que vai ficar um se interrompendo o outro ali, porque não, se eu receber revelação agora, eu tenho que falar na hora. Se tu receber uma revelação e o outro está falando, espera o cara terminar e depois que, aí tu fala daquilo que Deus te revelou. Então, ele não fere a ordem. Não fere a ordem do culto. De forma nenhuma. Vamos dizer assim, uma manifestação, que tem estado aqui, ordeira. Exatamente. E ela tem muito, ela é ordenada, inclusive ela é coordenada, e ela tem muito bom senso, porque ela não é uma situação assim, tipo, é roubado-nos a consciência, e a partir daí, de uma forma, não é dessa forma que nós entendemos, porque não é o que o texto está dizendo. Seria forçar muito o texto dizendo que a pessoa é uma ingerência, que é uma coisa que a pessoa não consegue existir simplesmente. Não, exatamente. O próprio texto vai dizer que o Espírito está, dos profetas, está sujeito aos profetas. E tu vê que fala os espíritos no plural, o que não está falando do Espírito Santo. Ou seja, o profeta aqui quando fala, ou seja, que é aquele que tem, vamos dizer assim, o dom de profecia, que está recebendo uma revelação, ele não é aquele que controla o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é quem vai dar a revelação a ele. Tu vê? Olha como diz ali, quem é que deu a revelação? É o Espírito Santo. Tá? Quando diz ali, se a outro que estiver sentado for revelada, tu vê que ele não é ativo, ele é passivo aqui, a revelação. Ele é aquele que recebe a revelação, então ele não produz a revelação, ele apenas recebe a revelação. Algo é revelado a ele. Por quem é revelado a ele? Pelo Espírito Santo. Então ele não tem o controle sobre a revelação. O Espírito Santo é quem controla, o Espírito Santo é quem tem o domínio de revelar quando e como ele quiser, para quem ele quiser. Então não é porque alguém tem o dom de profecia que vai poder profetizar a hora que quiser. Só vai poder profetizar quando o Espírito Santo conceder uma revelação. O Espírito Santo revelou, então o profeta vai profetizar. Agora, se o Espírito Santo não revelou nada a ele, ele tem que permanecer calado e não inventar nada, porque senão ele vai estar pecando, ele vai ser um falso profeta. Ele vai estar falando do próprio coração, como a gente vê muitas vezes isso na Escritura, esse cuidado, esse zelo, para não se falar do próprio coração. Uma pergunta para ajudar. Tá? Ele fala, assim, de uma forma, não sobre doutrinas, tá? Não sobre trazendo um ensino novo, não nesse aspecto. Mas ele, mesmo que ele fale a própria profecia, no caso que está falando de profecia, que explicou ali no início, ela precisa estar de acordo e crivada pela Escritura. Com certeza. Não é algo assim que, tipo, da mente, por uma elucidação humana, eu estou sentindo de dizer isso. Tipo, se for contra a revelação canônica, acabou. Falso profeta. Falso profeta, A minha pergunta até seria o seguinte: vai falar assim fortuitamente, vai falar gratuitamente algo que ele está sentindo, Ele está pensando, ele está inclinado a expressar uma opinião e ele entende que aquele momento está tão latente, eu quero dizer isso à igreja. Mas se isso não está sendo crivado, não passa pelo crivo das Escrituras, e a gente não ensinar dessa forma, a gente pode exatamente estar cometendo um erro, assim, com todo respeito, de falar uma falsa profecia. Sim. Que é diferente de um irmão que pode trazer uma palavra de conhecimento, que é um outro assunto, Daqui a pouco nós estamos aqui e o Espírito Santo falou com a Bia. E ela vai falar com o Marco, comigo, com alguém que estava, naquele dia o André, que estava cuidando do proteção, olha, o Espírito Santo dá uma palavra aqui. Aí pode compartilhar comigo primeiramente,
para compartilhar comigo e eu, né? Se eu tiver alguma coisa, por exemplo, do Michael e do Gerinho, a gente vai se discernindo, né? Mas tipo, digamos assim, é um caminho mais saudável, né? Por quê? Porque a própria irmã já, né? Não, eu tenho uma palavra aqui, né? E não, vamos pensar ao contrário. A irmã chegou assim, estou sentindo muito forte. Né? Que os irmãos têm que orar às 4 da manhã hoje. E está muito forte assim, para mim. Então eu queria que a igreja. Mas irmã, aí cabe a pessoa que está terminando. Se Deus está falando contigo que orar às 4, Deus falou contigo para orar às 4 da manhã hoje, ela falou. Então, ora às 4 da manhã, Deus abençoe. Não, é a experiência, tem que saber disso, entendeu? Então, não é tudo que vai chegar no culto, né? Sim. Falando do culto, né, gente? Sim. Só abrindo, né, um parênteses, né, dentro dessa questão, né, que você estava falando, né, sobre o profeta, né, que traz assim, né, uma nova revelação, só que tudo a gente deve analisar pela palavra, né? E aí aconteceu uma situação, o pastor Eliseu Rodrigues, aqui no Brasil, né? Ele chegou assim num congresso tipo Gideões Missionários, eu não sei se não era Gideões. E aí ele chegou no congresso e aí disse assim: irmãos, eu vejo que tem anjos aqui derramando dons. Quem crê, dá glória a Deus, acho que alguma coisa assim, né? E aí, que eles, glória a Deus, não sei o quê. Daí ele mesmo assim: da onde que vocês veem isso na palavra? Aonde que vocês veem isso na palavra? Anjos derramando dons. Quem é que derrama dons sobre a igreja? É o Espírito Santo de Deus. Parem com isso de dar glória a Deus para qualquer um que fala bobagem. Mas vamos só para a gente poder concluir. Assim, ó, semana que vem eu vou dar continuidade, tá? Ao uso do verbo revelar, tá? E a gente vai novamente transitar por várias, né, dessas questões assim, né, a glorificação, né, a revelação canônica, a revelação a nós, aos crentes, né, aquela revelação, né, de Deus aos nossos corações. A gente vai vendo, né, vários outros aspectos assim, e também, né, a gente vai começar a entrar, eu creio assim, porque a gente vai também tratar sobre a questão de profetas e profecia. A gente vai se deter também nesse aspecto, tá? Então, é possível que também na quinta-feira que vem não dê para encerrar todo o assunto, tá? Então, quem sabe a gente vai precisar ainda de uma outra, né, quinta-feira ainda, né? Eu olhei aqui de novo, eu vi que eu tinha anotado aqui no final, tá, sobre revelação, né? E eu pulei 2 aqui que eu não tinha só pra gente vamos só ler esses 2 ali do substantivo Apocalipse, tá? Que é sobre a revelação canônica, e o outro a revelação que resulta numa profecia, tá? Então, primeiro que a revelação que resulta numa profecia, já que a gente está nesse contexto aqui falando, né? 14:6, tá? Ok. 1 Coríntios 14:6. Olha o que Paulo fala, tá no início desse capítulo, então, né? E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação ou da ciência, ou da profecia ou da doutrina? O que acontece? Paulo aqui ele usa algo que é muito característico, tá? Que a gente vai ver bastante lá em Provérbios. Tá? A mesma palavra assim, pá, e depois novamente, né, 2 como que sinônimos logo abaixo, né, 2 palavras correspondentes às que ele recém tinham sido citadas acima. Em Provérbios, em vários outros textos, né, no Antigo Testamento, a gente percebe essa característica, essa repetição assim. Então, o que acontece aqui, revelação está diretamente ligado à profecia, assim como ciência ou conhecimento está ligado à doutrina, tá? Então aqui a gente tem esse link aqui, tá? Revelação com profecia, ciência ou conhecimento com doutrina, tá? Por isso que doutrina, né, ou seja, esse conhecimento, né, é por meio do ensino, né? Enquanto que a profecia
ela vem por meio de revelação. Então, são dois âmbitos diferentes, tá? Uma coisa é doutrina, uma coisa é ensino, outra coisa é profecia. O ensino, a doutrina, vem por meio do conhecimento, né, da palavra de Deus, dessa doutrina. Agora, a profecia, ela vem por meio da revelação. Então, cada um tem uma origem, né, diferente, vamos dizer assim. Por mais que, né, toda a doutrina, né, que nós ensinamos, ela passou antes, né, por um processo de profecia, de revelação, né? Se nós temos a Escritura, toda ela foi dada, né, por revelação, então não é de forma profética. Toda doutrina é revelada, no caso. Toda doutrina que nós temos, ela foi revelada, mas uma vez que foi revelada, né, ela precisa sim ser revelada ao nosso coração e tal, né, mas né, algo que nós vamos profetizar é algo que o Espírito Santo vai revelar ao nosso coração diretamente. Então, quando eu, vamos dizer assim, estou lendo ou ensinando as Escrituras, eu não estou profetizando, eu estou ensinando. Agora, né, se em algum momento Deus me der uma revelação, né, Deus revelar algo a mim, como a gente viu ali, né, em 1 Coríntios 14, versículo 30, né? Mas se a outro estiver assentado, for revelada alguma coisa, né, cale-se primeiro, né, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros. Então, eu vou profetizar se o Espírito Santo me revelar alguma coisa. E isso é a quem? A quem Deus vai concedendo o dom de profecia. É um dom. É um dom. E aí, se é um dom, e é um dom que justamente a palavra que ela nos manda, nós procurarmos com zelo os dons espirituais. Como diz no versículo 1, ó, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. É um dom. Profecia é um dom. Então, é isso aí, meus irmãos. Eu tinha que era duas palavras, né? E a outra é Apocalipse 1, que é justamente a palavra que dá nome ao livro de Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 1, né, diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, revelação, né, é Apocalipse de Jesus Cristo. Então, aqui é uma revelação canônica, né, a qual não pode ser acrescentado nem tirado nada, né, como toda revelação canônica. Toda a revelação canônica, né, toda a Escritura é a revelação canônica que nós temos, não pode ser nem acrescentado nem tirado nada, né? E é isso aí, meus irmãos. Então, hoje a gente conclui, né, aqui, e na semana que vem a gente dá continuidade, então, ao verbo, né, apocalipto, né, revelar. A gente só viu um verbo só. Semana que vem a gente vai ver os demais. E já vamos também entrar já novamente, né, também nessa parte, né, de profetas, profecia e tal, né, e quem sabe concluir, né, então na outra quinta-feira. Vamos orar ao Senhor.